E aí, pessoal? Bom, primeiramente, me chamo Tauíra Mayra, sou fisioterapeuta, sou especializada na área de cardiorrespiratória e hoje atuo como fisioterapeuta intensivista, tanto em emergência quanto em UTI, tanto em adulto como neo e ped também, tá? Já fui residente, já fiz pós e hoje resolvi trazer, abrir esse canal para estar explicando algumas dúvidas mais básicas para quem quer ingressar nessa área, para quem já está na área também, quiser estar mandando sugestões de temas para a gente poder conversar, discutir, falar sobre atualidades, atualizações. Hoje eu vou falar sobre um dispositivo que é muito utilizado, não só por nós fisioterapeutas, mas também por outros profissionais de saúde, é, que é um dispositivo que ele é muito utilizado tanto em hospital como na área ambulatorial e domiciliar também, tá? Principalmente por nós fisioterapeutas. Então, o dispositivo que eu vou falar para vocês hoje é a bolsa válvula máscara, tá? Bom, ele é mais conhecido como AMBU, porém esse nome AMBU, ele remete ao nome comercial dele, o nome do fabricante. Tá? O nome correto dele mesmo é bolsa, válvula e máscara, tá? Ou também pode ser nomeado como reanimador manual, ou pode ser chamado também de reanimador manual. Bom, gente, primeiramente, vamos falar sobre a indicação do AMBU, né? Quando é que a gente vai usar ele? O AMBU, ele é muito utilizado em pacientes que estão em insuficiência respiratória aguda, numa parada cardiorrespiratória, em caso de transportes intra-hospitalar ou interhospitalar, caso o paciente ele esteja numa ambulância sem estar conectado a um ventilador mecânico e esteja precisando de uma pressão positiva inspiratória, o AMBU ele vai fazer esse papel, certo? No caso de nós fisioterapeutas, nós vamos usar o AMBU não só para isso, mas também para outras finalidades, como auxiliar na respiração pulmonar através da pressão positiva inspiratória, certo, gente? Então, a gente vai poder usar ele quando a nossa conduta for uma respiração pulmonar, quando for para mobilizar secreções, auxiliar a eliminar essas secreções, né? Então, o AMBU ele vai fazer esse papel também. E ele é um dispositivo muito versátil, ele é um custo-benefício relativamente bom, tá? Ele não é um dispositivo caro e é fácil de transportar. Como vocês podem ver, ele é fácil de transportar, fácil de higienizar e ele salva a vida de muita gente. Bom, agora vamos para a estrutura dele, né? Do que ele é formado. Primeiramente, ele tem uma bolsa auto-inflável, que a gente chama, certo? Ela, como se ela tivesse sempre inflada, né? Quando a gente pressiona, ela vai fazer esse barulhinho, ó. Que é uma pressão que ela vai estar jogando para dentro do pulmão do paciente. Ela também tem essa válvula aqui, ó. Essa aqui a gente chama de válvula limitadora de pressão. Por quê? Quando a gente fizer, se caso a gente fizer uma pressão muito rápida ou muito forte no pulmão do paciente, essa válvula ela vai agir retirando o excesso dessa pressão, certo? Para evitar causar um barotrauma, um pneumotórax nesse paciente. Então, ela vem aqui mostrando como é que ela é regulada. A gente pode fechar ela, assim, ó, fechou, tá vendo? E abrir. Quando a gente abre, ela fica assim, soltinha. O certo é ela tá assim, porque quando a gente colocar a pressão, caso a pressão for muito forte, ela estando aberta, a pressão vai sair por aqui. E aí vai depender também da marca que você comprar. No caso desse aqui, ela limita uma pressão de até 60 centímetros de água. Porém, a limitação padrão, ela geralmente é de 35 a 40. É um valor mais seguro para o pulmão do paciente, certo, gente? E aí, ela também vem com essa máscara, ó. Que ela sai, tá vendo? Isso aqui a gente chama de aranha, porque ela pode ser usada também para aplicar anestesia. Caso a gente também vá usar VNI, né? A gente pode estar colocando a fixação da VNI, usar nessa máscara também.
Então, eu gostei porque esse ambu ele já veio com esse fixadorzinho, que a gente chama de aranha popularmente, assim, no meio da fisioterapia intensiva. Essa máscara, ela é bem confortável. Essa minha, ela tá um pouco seca, mas a gente pode pegar uma seringa seca e inflar ela, colocar aqui, infla e ela vai ficar bem fofinha no rosto do paciente. Essa aqui, no caso, é o ambu adulto, né? E ele tem um encaixe perfeito. Caso o paciente ele esteja em via aérea artificial, né? Esteja com tubo orotraqueal, alguma traqueostomia, a gente pode estar acoplando essa areazinha aqui do ambu, ó. É o que a gente chama de encaixe perfeito, né? O encaixe universal. Que ele encaixa em qualquer tubo, em qualquer traqueostomia, certo? Outra parte do ambu também é a bolsa reservatória. Vocês estão vendo? É isso aqui. Porque o que é uma bolsa reservatória? Para que ela serve? Caso você vá atender um paciente que ele esteja em insuficiência respiratória, que ele esteja cursando com hipoxemia, está desaturando e você precisa colocar uma fonte de oxigênio nesse paciente, a gente vai ter esse tubo de látex, ó. Vai conectar aqui no ambu, tá vendo, ó? Eu tô falando ambu porque é o que o pessoal mais conhece e eu também conheço mais por ambu. Então, a gente vai ligar num concentrador de oxigênio, tá? Um cilindro de oxigênio, seja o que for que você tiver disponível. E esse fluxo de oxigênio, ele vai vir todo para cá. Ele vai encher essa bolsinha aqui, ela vai ficar bem infladinha. No caso dessa bolsa reservatória, ela cabe até 2.000 ml, ou seja, 2 litros de oxigênio. Quando a gente fizer a pressão expiratória no paciente, ele pode mandar de 90% a 80% de oxigênio para esse paciente, tá? Pode usar o ambu sem o reservatório? Pode. Se a sua finalidade de usar o ambu não for por conta de hipoxemia ou por conta de uma insuficiência respiratória aguda, for, por exemplo, mobilizar uma secreção e o seu paciente ele estiver saturando bem em ambiente, você não precisa usar o reservatório, viu, gente? Pode usar ele assim também. Só a máscara, a válvula aberta, tá? Sempre checar se ela tá pegando direitinho. E a bolsa autoinflável, que ele vai ter a mesma, que vai garantir as funções do ambu da mesma forma, tá? Bom, a gente também precisa ter alguns cuidados ao utilizar o ambu, tá? A gente não precisa fazer uma pressão muito forte e rápida, tipo, tá? Isso aqui não é necessário fazer. Claro, vai depender da sua conduta, vai depender do seu objetivo do uso do ambu. Então, se você quiser mobilizar a secreção, você vai utilizar de uma forma. Se você quiser utilizar para resolução pulmonar, será de outra forma. Se for utilizar numa parada cardiorrespiratória, vai ser de outra forma, tá? Então, nos próximos vídeos eu pretendo trazer essas diferentes formas, como a gente pode estar utilizando o ambu e outros equipamentos também. Uma coisa importante de se relembrar é que essa bolsa autoinflável, ela manda de 500 a 600 ml de volume corrente para o paciente. Então, a cada ventilação, vai ser 500 a 600 ml para o paciente, tá? Você não precisa fazer com as duas mãos, tá? Não precisa disso aqui, tá? Você fazendo com uma mão só é o suficiente para estar ventilando o seu paciente de uma forma segura, que não vai lesionar a via aérea nem nada. Outra coisa, se você tiver hiperinsuflando o seu paciente com um ambu e ele começar a tossir, ou você tiver naquela briga com o paciente, você insufla e ele está na parte de expiração. Por exemplo, o paciente puxou. Quando ele for soltar, você vai e infla. Gente, isso aqui pode causar lesão de via aérea superior, tá? Você pode estar enviando uma pressão no momento errado, pode estar causando uma lesão no glóteo do paciente. Então, é importante a gente tentar adequar, né? Adaptar o uso do ambu à respiração espontânea do paciente, caso ele esteja em respiração espontânea, tá? Caso ele esteja entubado ou em traqueostomia, da mesma forma.
a gente só vai controlar, digamos assim, essa frequência respiratória se o paciente ele tiver completamente sedado ou bloqueado ou rebaixado o nível de consciência. E aí sim a gente vai, digamos assim, assumir a frequência respiratória dele, tá? Mas se não, a gente tem que estar atento a esses cuidados, ok? Bom, o que eu tinha para falar do Ambu já era isso, tá? Era mais um geralzão, para vocês conhecerem o dispositivo, a gente utiliza muito ele, como eu já falei, né? Em hospital, mas não só em hospital, em ambulatório, em pacientes domiciliares. E eu achei importante trazer para as pessoas que querem ingressar na área e nunca tiveram prática com esses instrumentos. Então, se vocês tiverem sugestões de outros temas que vocês querem que eu traga, tá? Se também quiserem adquirir o Ambu, pode clicar aqui no link que eu vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.